Bom dia novamente. Vamos iniciar, né, nossa primeira aula de matemática online. Vocês tiveram primeiro 2 semanas trabalhando com projetos. Qual foi a professora que ficou com vocês? Eu trabalho em projetos, né? Trabalho aquele projeto do cyberbullying, autoestima. E agora a gente começa a entrar na parte de conteúdos. Hoje nós vamos iniciar. Ana Paula, ótima pessoa. Hoje nós vamos iniciar um assunto que é fácil, certo? Ele é o início desse assunto, ele é um assunto muito fácil. Se você prestar bastante atenção, quando o assunto começar a dificultar um pouquinho, que é mais lá para frente, não vai ficar difícil para você, porque, como eu falei, se você pegar o início direitinho, você não vai ter problemas lá na frente, certo? Então, nós vamos iniciar com ângulos. Vou explicar o que é um ângulo, vou dar exemplos. Nós vamos hoje ver a classificação dos ângulos, o que é isso, onde esses ângulos podem estar, no nosso dia a dia, onde podemos encontrar isso. Então, assim, hoje é uma aula de introdução a um assunto de matemática muito importante que vocês deveriam ter tido ano passado. Esse ano seria a continuação dele. Como vocês não tiveram, eu vou pegar do início e aí a gente vai explicando aos poucos. Essas primeiras aulas serão aulas de introdução. Então a gente vai fazer um pouco de explicação a respeito do que é esse ângulo. Vou dividir aqui, vou fazer uma apresentação para vocês. Vou botar aqui meu programa aqui para vocês verem o exemplo que eu quero dar. Fazer a apresentação. Ok. Quero que vocês confirmem para mim se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo aí? Dá um ok aí no chat. Ok, muito bem, Henrique. Valeu, Leila. Então vamos lá. Vou abrir o Word aqui rapidinho. Aí eu não vou ver as mensagens do chat por enquanto, certo? Bom, eu tenho aqui, gente. Isso aqui todo mundo deve saber. Isso aqui é uma linha reta, né? A gente, para começar o trabalho de ângulos, eu vou começar explicando isso aqui. Isso aqui é uma linha reta. Na matemática, o ângulo ele é formado por duas semi-retas. E a gente trabalha com a abertura. O que é isso? Nesse caso, aqui eu já tenho um ângulo, mas eu vou explicar isso depois, certo? O ângulo, como eu disse a vocês, é uma abertura que acontece entre duas semi-retas. Vamos imaginar que você tem essa linha aqui deitada, que é o que vocês estão vendo, né? Vamos imaginar que em cima dessa linha eu tenho uma outra linha. Eu tenho uma outra linha em cima dessa. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não foi ninguém pedindo para entrar, não. Vou até traçar essa outra linha aqui. Ó, tá vendo? Estou traçando a outra linha. Tá em cima dela, ó. Tracei uma outra linha em cima dela. Você nem dá para ver que tem duas linhas aqui. Eu tenho aqui, ó, não tenho uma abertura entre essas duas linhas retas que eu fiz, certo? Nesse caso, a gente vai começar vendo o ângulo quando eu começar, ó, a distanciar uma semi-reta da outra. Ó. Observem. Vocês estão vendo a linha? Quanto mais eu abro essa linha, olha que o pezinho dela está colado lá, né? Ó. Quanto mais eu abro ela, eu criei uma abertura, ó. Quanto mais eu abro, eu vou criando ângulos diferentes. E aqui são ângulos totalmente diferentes. Então, ó, comecei aqui, né? Duas semi-retas aqui, ó. E agora, ó, isso aqui que vocês estão vendo, eu vou soltar aqui, soltei. Esse espaço aqui entre essas duas linhas, nós chamamos de abertura. Isso aqui é a abertura. Agora eu vou mostrar para vocês
olha só, nós temos a abertura, que é isso aqui, esse espaço. Nós temos um lado do ângulo, o outro lado, e esse ponto de encontro aqui embaixo, esse pontinho de encontro, onde essa linha de baixo se encontra com essa linha de cima, nós chamamos de vértice, certo? É o vértice do ângulo. Deixa eu sair aqui. Pronto. Então, esse pontinho de encontro aqui, esse pontinho aqui, eu chamo de vértice. Deixa eu escrever aqui os nomes dos termos aqui da imagem, para que vocês fiquem fixados, né, na cabecinha de vocês. Deixa eu quebrar aqui. Então, o primeiro termo é esse, a gente identificar o ângulo, a gente fazer essa identificação. O ângulo é esse encontro, né, que essas duas semirretas têm, eles se encontram e aí, de acordo com a abertura entre as duas, nós geramos ângulos diferentes. Deixa eu tentar aqui. É rapidinho. Atrás. Deixa eu ver se agora vai vir. Não. Pronto. Então aqui eu tenho os lados, vou botar aqui. Vou botar aqui lado A, só para diferenciar, certo? Vou botar lado A. Aqui, lado B. Não separe não, minha filha. E aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Vou botar um pouquinho aqui. Aqui nesse pontinho, esse pontinho é de encontro entre as duas. Vou botar uma seta aqui. Aqui eu tenho o vértice, certo? E essa parte daqui de dentro, que eu já mostrei a vocês, né? Essa parte de dentro do ângulo, nós chamamos de abertura. Pronto. Aí eu vou contar um pouquinho da história dos ângulos para vocês. Os ângulos, gente, é uma medida, né, que foi criada há muito tempo da matemática. Esse ângulo, então, deixa eu só parar de partilhar essa tela e agora eu vou partilhar só a aba. Esse ângulo, cadê? Aqui. Isso aqui. Bom, o ângulo ele é uma medida matemática, certo? Criada há muitos anos, muito tempo mesmo, lá atrás, desde o início da matemática. E essa medida, ela tem grande importância, né, dentro da matemática. E a gente vai explicar pouco a pouco o porquê, como é, por que ela é tão importante assim. Então aqui, ó, o ângulo total que a gente chama, né? O ângulo total, ele é um círculo, ó, chamado de ângulo total. Ele possui, quando o ângulo está assim, ó, num círculo, uma volta inteira, ele possui 365 graus. Cadê, meu Deus? Tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver quem é. Aqui, chegamos. Então, o ângulo ele possui 365 graus. Vamos lá. Pronto. Esse ângulo total aqui, né? Essa medida de ângulo aqui. Memória do computador. Ele possui, deixa eu botar aqui dentro, 365 graus. Ou 360 graus, 365. Pronto. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Depois do zero tem uma bolinha bem pequenininha. Essa bolinha é a representação simbólica do grau, certo? 360 graus. No dia a dia de vocês, em algum momento, vocês já ouviram essa palavra, né? Grau?
graus. Tá ok, Rosilene, estou entendendo. Em algum momento no dia de vocês já ouviram essa palavra, né? O uso dessa palavra graus, ângulos. Vocês já ouviram? Dê alguns exemplos, se caso vocês já ouviram ela em algum momento. Aí eu queria que vocês me dessem os exemplos. Ah, eu ouvi, professor, eu vi em tal coisa. Ah, as pessoas usam em tal coisa. Se quiser abrir o microfone para falar, pode abrir, viu? Não pode falar tudo ao mesmo tempo, mas se quiser nesse momento, vocês podem abrir. Em que situação que vocês já ouviram alguém comentar, falar sobre essa ideia de ângulo? Se vocês já ouviram alguém falar em grau, quantos graus, não sei o que, vocês já ouviram falar em algum momento? É fácil isso. Comentem no chat, abra o microfone, falem comigo aí. É ruim ficar falando sozinho? Então o ângulo total é esse aqui. Como falei, claro que quiser falar pode me interromper, viu? 360 graus, que é ele inteiro, completão. Então aqui, ó, observe, esse ângulo todo equivale a 360 graus. Os gregos, né, lá atrás, definiram que esse ângulo, como aqui ele está dividido em 360 partes, né, 360 graus é o total dele, o total dele é 360. Vou botar aqui só uma linhazinha. Pronto. Eita, ficou torta. 360 graus. Pronto. Aqui. Esse ângulo, ele pode ser dividido em vários, né, nos outros ângulos que a gente vai estudar, onde a medida base é assim, 1 grau, para formar, são 360 partes, né? Então, cada unidade desse ângulo equivale a 1 grau. Esse pedacinho aqui, ó, 1 grau. Lembrando do nosso conceito, a abertura, os lados e o ponto de encontro é o vértice, certo? Esse vértice sempre tem uma nomenclatura. Eu botei aqui lado A, lado B, vou botar aqui vértice como C. A letra que está aqui correspondendo ao vértice, a letra C aqui, é a letra do vértice, né? Vocês estão vendo a setinha. Ela sempre vai levar um chapéuzinho, um acento circunflexo. Ficou pequeno. Assim. Então fica lado, aí aqui, ó, esse ângulo aqui, por exemplo, se eu fosse escrever ele ia ficar o ângulo A, E, B. Que é isso, professor? É o nome dele de acordo com as letras que estão aqui, ó. Onde eu pego um lado, que é o A, o vértice, que é a letra E, tá vendo? E o outro lado, que é a letra B. Então, eu formei o ângulo AEB, certo? Esse aqui é um ângulo. Esse ângulo possui uma abertura. Como eu falei, o ângulo total completo, ele tem 360 graus, certo? Aqui, ó. Ele todo, sem corte, sem pedaço, sem reta, cortando ele, são 360 graus. E a uma unidade do ângulo equivale a 1 grau. Então agora eu vou dividir esse ângulo ao meio. Vou dividir ele ao meio. Fiquei aqui, ó. Você observa, tá tortinho aqui, mas deu para entender. Eu tenho uma abertura gigante para baixo, eu tenho uma abertura gigante para cima. Se esse ângulo inteiro, sem corte, ele equivale a 360 graus, quando eu divido ele na metade, dividir por 2, né? Esse ângulo aqui. Esse total eu dividi por 2. Se eu dividir ele na metade, esse ângulo de cima, quanto vai medir? Esse ângulo de baixo aqui, quanto vai medir? Se é 360, ele todo. E eu dividi esse ângulo em duas partes, isso quer dizer que, deixa eu apagar aqui 1 grau. Aqui em cima eu tenho 180 graus, né? Vou botar aquela bolinha que corresponde ao grau, tá vendo? Ó, 180 graus na de cima e 180 graus na de baixo. 180 mais 180 não é 360? Então, se ele todo é 360 e você dividiu ele em duas partes, você tem dois ângulos de 180. Deixa eu separar aqui.
separar um pouquinho e botar aqui para o lado. Pronto. Você botar também para o lado, para não atrapalhar. Agora, esse ângulo que está aqui, de 360, que eu dividi ele em duas partes, eu vou novamente dividir ele agora em mais partes. Observem, eu tinha um ângulo aqui de 360 graus, que é ele total, inteiro. Eu dividi ele ao meio, eu tenho duas partes de 180 graus. Eu vou dividir ele novamente agora, pega aqui uma reta, só que eu vou dividir ele aqui, ó, no meio na vertical. Assim, ó. Opa! Pronto. Dividir ele novamente. Aí a gente vai fazer aquele cálculozinho. Se esse ângulo todo aqui, esse ângulo todo, ele corresponde, vou fazer aqui fora, a ele todo, um círculo equivale ao que? A 360 graus. Ok? Que é ele sem cortes, o círculo inteiro. Se eu dividir ele em duas partes, foi aquela primeira linha que ele traçou, foi igual a dois ângulos, né? Dois ângulos de 180 graus. Foi aquilo ali que a gente fez. Nós temos dois ângulos. Só que agora eu dividi ele em quatro partes. Não foi? Ó, uma, duas, três, quatro partes. Então, aqui, em vez de ser duas partes, eu dividi o ângulo de 360 graus em quatro partes. Com isso, eu formei, então, quatro ângulos. Deixa eu apagar aqui. Observe. Aí, a gente voltando para esse desenho que eu fiz aqui ao lado, vocês podem notar que os quatro ângulos aqui, eles possuem a abertura, que é o espaço entre as linhas, possuem os seus lados e possuem o ponto de encontro, que a gente chama de vértice. Vamos lá. Esse primeiro ângulo aqui que eu vou botar aqui, volte. Esse primeiro aqui vai ser o ângulo A. Vou botar aqui o ângulo B. Ângulo C. E ângulo D. No ângulo A, vocês conseguem ver aí os dois lados, né? Ó, um lado, dois lados. Tem a abertura, que é o espaço entre as duas retas. E vocês têm o ponto de encontro aqui no meio, que é o vértice. Ângulo A, que é esse aqui, certo? Opa! Saiu um pouquinho a bola aqui, deixa eu ajeitar. No ângulo B, nós temos a mesma situação. Olha só, nós temos os dois lados, a abertura, que é o espaço entre eles. Nós temos o ponto de encontro, que é o vértice. Ângulo C, a mesma coisa, nós temos os dois lados, a abertura e o vértice. E no ângulo D, nós temos os dois lados, a abertura e o vértice. O vértice deles, quatro, são o mesmo, né? O ponto de encontro aqui, isso é um conceito que a gente vai estudar mais para frente. Então, eu dividi um ângulo de 360 graus por quatro partes. Cada parte, para formar os 360, se o total dele, se ele tudo é 360, cada ângulo desse aqui, ó, ele vai possuir 90 graus. Esse ângulo, gente, é um ângulo muito usado nas construções. Quem tiver pai que é pedreiro aí, quem tiver um papai que seja marceneiro, se você analisar aí com ele, ó, a parede de uma casa, ela tem que ficar assim, não tem? Ó, vamos imaginar que aqui seja o chão e aqui seja uma parede. Gerou um ângulo. Se a parede ficar diferente, vou pegar aqui. Se ela ficar numa posição diferente dessa, se ela ficar um pouquinho inclinada, a parede vai ficar torta, não é isso? Por isso eles usam
Por isso que seu papai, quando vai trabalhar, utiliza um equipamento. Vou dar uma parada aqui na apresentação. E o equipamento que seu pai utiliza muito no trabalho, quem tiver um pai que é pedreiro, né? É o prumo. É esse aqui, ó. Você já deve ter visto, pelo menos que não tenha um pai pedreiro, mas já viram um pedreiro trabalhando. E vocês, ó, já devem ter visto ele usando esse equipamento aqui, ó. Esse prumo, gente, ele é o objeto que o pedreiro usa. Aliás, vocês não viram a tela não, né? Deixa eu botar aqui. Acho que vocês não viram, não. Pronto. Pronto, agora dá para ver. Pronto, aqui está o prumo. Você já deve ter visto, né? O prumo. Mesmo que vocês não tenham um pai, né? Que é pedreiro e tal. Mas vocês já viram um pedreiro trabalhando utilizando isso aqui. O prumo é o objeto, é a ferramenta que os pedreiros usam para deixar a parede no ângulo correto. Então você pode perguntar a ele se a Ana Clara está acostumada, né? Se caso a parede estiver torta, não estiver reta, como nós vimos lá no nosso desenho, o prumo ele vai abrir para um lado, ou então se ela tiver com um ângulo muito para o outro lado, ele vai colar na parede, né? Então ele é a baliza aí que o pedreiro utiliza para poder fazer uma parede reta. Aí, quando eu falo isso de parede reta, eu já trago para vocês o primeiro conceito de ângulo, a primeira classificação de ângulo, que nós temos 4 tipos de ângulos que nós vamos agora, né, estudar. Então eu vou botar aqui a tela novamente para a gente poder ver lá o nosso desenho. Pronto. Nós temos aqui então ângulos retos, né, retinho, como uma parede, o canto de uma parede de uma casa. Então eu já estou vendo aqui, pessoal, que o ângulo, quando ele tiver 90 graus, quando esse ângulo ele tiver em 90 graus, essa abertura tiver em 90 graus, nós vamos ter esse ângulo chamado de, primeiro conceito, primeira classificação, certo? De ângulo reto. Então o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Não vamos esquecer essa primeira classificação aqui, ó. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, que equivale a essa divisão aqui que nós fizemos, certo? Deixa eu botar. Se eu apagar, eu vou apagar essa linha que nós dividimos aqui. Voltamos para só 2 ângulos, né? O ângulo de cima e o ângulo de baixo. Esse ângulo, como eu falei antes, esse ângulo aqui, que é ele todo a 360 graus, ele foi dividido em 2 partes. Então, se ele foi dividido em 2 partes, nós temos 2 partes de 180 graus. 180 graus aqui e 180 graus embaixo. A mesma coisa, tanto em cima quanto embaixo. Ah, professor, mas vem cá, é só uma linha. Não, aqui tem 2 retas, lembra? Ó, tirei, ó. É porque aqui o ponto de encontro não está bem destacado. Deixa eu fazer aqui um destaque nesse ponto de encontro para vocês lembrarem sempre que eu estou me tratando de 2 retas, certo? Vou colocar aqui um quadradinho bem pequenininho aqui no meio. Pronto. Aqui deixei um vértice bem destacado. Chega até escuro aqui, ó. Vou botar ele em preto. Vige? Ficou feio. 180 em cima, 180 embaixo. Ah, professor, cadê os lados? Lembra que tem 2 retas aqui? Um lado, pá, cheguei aqui no vértice. Outro lado, cheguei no vértice. E isso tudo aqui é a abertura desse ângulo. O ângulo de 180 graus,
O ângulo, aí a gente vai no segundo conceito, a segunda classificação aqui. O ângulo de 180 graus, ele é classificado um ângulo de 180 graus ele é classificado como ângulo reto. Ou, desculpa, raso. O reto é de 90. Pronto. Ângulo raso. Quando a água do tanque está baixinha, que você entra dentro, ela fica só aquele pouquinho de água, né? Aí você fala, esse ângulo, esse tanque aqui tá rasinho, tá raso. Ângulo raso. Ó. Aí nós temos mais dois conceitos de ângulo, que um já está aqui, mais uma classificação. Está aqui do lado, ó. Esse ângulo aqui, a abertura dele, lembrando que é o espaço entre as duas retas aqui. Essa abertura, ela é maior ou menor do que um ângulo de 90 graus. Eu vou voltar a marcar aqui. Ó, o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Olha a abertura dele. Vou botar a seta, que é para a gente entender o conceito de abertura. Ó. Isso aqui é a abertura, esse espaço. Esse espaço daqui, desse lado para esse lado, é maior ou menor. Tá vendo? Esse ângulo, essa abertura aqui é maior ou menor do que a abertura do ângulo de 90 graus. E aí, pessoal? Vocês podem falar, gente. Nós estamos à distância. Quando é na escola, eu entendo que dá vergonha, vocês não querem nem abrir a boquinha de vocês. Mas aqui, se vocês não quiserem abrir a boquinha, vocês podem vir aqui, ó, no chat, ó, tá vendo? Vocês podem escrever para mim. Falar, a pessoa é maior, é menor, sabe? Uma coisinha assim, bem... Não tira pedaço, não. Vamos compartilhar, vamos conversar um pouquinho para a gente poder dinamizar essa aula, tá? A hora que vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone para falar, gente. Então, nós temos dois ângulos. Vou tirar o prumo daqui, que a gente já viu. Voltar lá para a minha telinha do Word. Pronto. Então, esse ângulo aqui, essa abertura é menor do que essa, né? Essa aqui é uma abertura de 90 graus, como vocês já viram. E essa do lado, deixa eu apagar aqui, esse 180 que não vou usar por enquanto. E essa é uma abertura menor. Vamos dizer, aqui é uma suposição, porque para poder calcular, medir esse ângulo na sua abertura correta, a gente usa uma ferramenta chamada de transferidor. Sabe aquela régua redonda, meia-lua, que o pessoal fala? Então, a gente usa ela. Lá tem um bocado de numerozinho. Não sei se vocês já viram aquela régua em forma de círculo ou até em meia-lua. Ela tem vários números. Ali são aqueles números são para marcar os ângulos. Eu não sei se vocês têm essa régua em casa. Então, aquela régua é importante. Seria bom vocês terem para fazer nossos exercícios depois. É baratinha, viu? Depois, né, que os comércios abrirem, que ninguém sabe, né, como é mais para frente. Não precisa agonia, não. Então, esse ângulo aqui é menor do que 90 graus. Eu vou botar aqui uma medida. Eu vou aqui fazer. Vamos lá. Eu não estou aqui com não estou com essa régua, né, que eu falei com vocês aqui na mão. Eu vou até depois botar a imagem da régua correta. Vou dizer que esse ângulo aqui, ele seja a metade daquele lá. Então, eu vou botar aqui que esse ângulo seja um ângulo de 45 graus, certo? Vou botar aqui, ó, 45 graus. Vou botar aqui, então, 45 graus esse ângulo. Por ele ser menor do que o ângulo de 90, lembrando, o de 90 é um ângulo reto. O de 180 é um ângulo raso. O de 45 graus é menor do que 90. Então, a gente dá o nome de, quando for menor do que 90 graus, quando for menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. Deixa eu botar aqui separadinho para ficar arrumadinho. É igual ângulo agudo.
Aqui, ó. Pronto. Ângulo agudo, certo? Outro conceito, outra classificação. O ângulo agudo é quando é menor, a abertura é menor do que a abertura de 90 graus. Sim, professor, e quando for maior? Vamos imaginar, então, que essa abertura aqui, ó, ela fosse assim. Pronto. Bagunçou um pouquinho o desenho aqui, mas você já está entendendo, né? O vértice aqui. Deixa eu puxar retinha. Opa. Então, vamos lá. Essa abertura aqui é maior do que a de 90, né? Ó, a de 90. Olha a abertura que nós temos aqui. Ela é maior. Quando ela for maior que 90, vou chutar aqui. Se é maior que 90, eu vou dizer que tem 120 graus. Novamente, não estou com a régua, né? Mas aqui é só para a gente dinamizar um pouquinho nossa aula. Ó. Quando for maior que 90, graus, nós chamamos de ângulo obtuso. Olha, nossa quarta classificação de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é esse ângulo em pé, que a gente usa muito nas construções, nas tesouras dos telhados, e nas tesouras dos telhados também se usa muito outros ângulos. Depois eu vou dar esse exemplo para você e falar o que é uma tesoura de um telhado, né? Então aqui nós temos as primeiras partes, né? Todos esses ângulos aqui, eles têm lados, tem um ponto de encontro que a gente chama de vértice, que sempre vai ter esse símbolozinho assim, ó, mostrando a abertura, que é essa linhazinha curva, e uma marcação, sempre onde é o vértice do ângulo, como tem aqui esse quadrado. Aí voltando para cá. Vou compartilhar com vocês um vídeo agora. Eu quero que vocês assistam o vídeo, certo? Depois do vídeo a gente volta para continuar nossa explicação sobre o ângulo. Vou só puxar o vídeo aqui, que ele tá um pouco adiantado. Mas é o momento, ó, nós temos aqui exatamente 32 minutos de aula. Vocês não abriram a boca para tirar dúvida. Né? A gente vai entrar num outro conceito de ângulo, que assim, não é que seja o conceito, a gente vai entrar aqui, porque a gente vai precisar fazer algumas continhas para calcular o tamanho dos ângulos. Né? Por exemplo, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e eu dividir esse ângulo, vamos lá, eu coloco lá na questão que eu dividi esse ângulo aqui de 90 graus aqui no meio, olha o vértice dele aqui. Aí eu dividi ele ao meio. Se eu falo isso para vocês, que eu dividi um ângulo de 90 graus ao meio, a metade, se eu disser que eu passei essa linha aqui, que eu dividi ele ao meio, que não está no meio, mas só para vocês entenderem, é só uma, viu? Deixa eu apagar as outras. Então, se eu dividir ele ao meio, eu vou dividir 90 graus por 2. Se por acaso, gente, eu disser para vocês que esse ângulo que a gente está vendo aqui, ó, vamos botar aqui que esse ângulo tem 100. Pronto, esse ângulo aqui é de 90, né? Eu vou dividir ele em não vou dividir ao meio, não, vou dividir ele em uma parte aqui menor, pronto. E eu digo que essa abertura aqui, essa abertura de baixo, ela tem um tamanho de 30 graus. Sempre lembrando que essa bolinha pequenininha aqui equivale ao grau. Não é essa exatamente que tem um tracinho embaixo. Ela não tem um tracinho, é só bolinha. É para não ficar procurando aqui no computador. Deixa eu ver se eu já acho ela aqui. Pronto, aí essa é a do grau. Se esse aqui, essa parte aqui, ó, dessa divisão para a reta de baixo, ela tem 30 graus, quantos graus faltam da reta para cima? Se ele todo é 90, lembrando, ó, 90 graus, ângulo reto, esse aqui, ó. Todo ele aqui é 90. Esse pedaço de baixo é 30. E esse pedaço, vou botar uma letrinha que vocês devem amar, que aparece na matemática direto. Já ouviram falar da letra X?
Na matemática se usa muito isso, né? Então, aqui, ó. E esse pedaço de cima equivale a quanto? Então, não sei que número é, x. Certo? Então, aqui, ó, 30 graus. É o pedaço de baixo. Esse de cima, eu não sei. Né? Se esse ângulo todo aqui é 90, 30 para chegar em 90, né? Está faltando o quê? 60. Então, essa parte aqui de cima equivale a 60 graus. Certo? Então, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 60. Aí a gente agora, essa linha que divide o ângulo, né, a gente chama de bissetriz. Eu vou apagar essa linha aqui, essa maior. Pronto. Eu tenho aqui a mesma coisa, um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Eu dividi ele aqui em duas partes. Eu digo que essa parte de cá tem 130, para ficar mais fácil o cálculo. Essa parte de cá tem 130 graus. Se ele todo é 180 graus, a outra parte aqui, que eu coloco, né, x, que eu não sei ainda o valor qual é, para eu poder chegar, né, nesse valor, o que é que eu faço? Se ele todo é 180, se esse ângulo todo ele é 180, e eu só vou tirar o que eu já tenho, que é 130, menos 130, é igual a esse, que número é que falta aqui, né? 180 menos 130, então estão faltando 50. Esse x aqui equivale a 50 graus. Então, esse ângulo de cá ele possui 50 graus. Então, aqui a gente já entra numa outra explicação de ângulo, que é ângulos suplementares e ângulos complementares. E vocês também vão ver bastante essa ideia de ângulos suplementares e ângulos complementares, certo? Vou voltar lá para o chat, que eu não estou vendo. Vai que vocês estão me perguntando alguma coisa, não querem falar, está escrevendo, eu não estou conseguindo enxergar o chat. Vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui. Eu compartilhei a tela toda. Vou voltar. Só por enquanto a última fala é da gaiata aqui dando risada da minha cara, né? Dona Gisele. Mas, observe. Até aqui, vocês estão entendendo, gente, o conceito de ângulo? Vocês estão compreendendo o assunto? Me falem aí, por favor, já que vocês não querem abrir o microfone para falar. Estão entendendo o conceito de ângulo, que é um ângulo, que é aquele objetivo que eu botei lá no início da nossa aula? Hein, gente? Fala aí no chat, pessoal. O vídeo tá dando para enxergar, tá dando para ouvir direitinho. Vou colocar aqui novamente, ó. E um vértice. E me mostrou que a abertura do ângulo pode aumentar e diminuir. Depois, ele foi até seu armário e pegou um relógio antigo para me mostrar o ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Ele me mostrou que às 3 horas, os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto, e que os ângulos menores do que 90 graus são chamados de ângulos agudos, como nos ângulos formados pelos ponteiros às 10 e às 11 horas. Depois, o vovô alinhou os ponteiros para 6 horas e formou um ângulo de 180 graus, chamado ângulo raso. Os ângulos formados pelos ponteiros às 4 e às 5 horas tinham abertura maior do que o ângulo reto e menor do que o ângulo raso. Eles são chamados de ângulos obtusos. O vovô aproveitou que ele estava reformando a casa e foi me ensinar a identificar os ângulos. Olhamos para a reforma do telhado e logo identifiquei um ângulo reto. O vovô pediu para eu classificar outro ângulo. Identifiquei um ângulo agudo. Neste caso, como o ângulo media metade de um ângulo reto, a sua medida era de 45 graus. Depois, vovô pediu para eu adivinhar quantos graus tinha a inclinação do telhado. Eu comparei com um ângulo de 45 graus. Vi que era menor e chutei 30 graus. Quase acertei, pois o ângulo media 20 graus.
Depois o vovô me mostrou uma foto de uma casa em um país que neva muito e me disse que lá a inclinação dos telhados tem 60 graus ou até mais, para que a neve não acumule e afunde o telhado. Gostei de conhecer essa diferença sobre as construções em países diferentes. Depois do almoço, o vovô me mostrou a rampa que está sendo construída na frente da entrada da sala. Ele disse que essa rampa irá facilitar a entrada do meu tio Pedro na casa. Por isso, o ângulo de inclinação deveria ser bem pequeno, de 2 a 3 graus. Até brincando, aprendi mais sobre os ângulos. À tarde, fiquei andando de skate no quintal, quando o vovô me viu e me pediu para dar um giro de uma volta completa. Dei o giro e ele me ensinou que uma volta completa corresponde ao ângulo de 360 graus. Foi aí que percebi que, como 360 graus dividido por 4 é igual a 90 graus, a medida de um ângulo que corresponde ao giro de um quarto de volta é 90 graus. Assim, consegui entender que a medida do ângulo que corresponde ao giro de meia volta é 180 graus e que a medida do ângulo que corresponde ao giro de 3 quartos de volta é 270 graus. Puxa, gostei muito dessas férias. Quando eu crescer, quero ser igual ao vovô, bem inteligente. Muito bem, seja igual ao seu avô mesmo. E aí, voltando para cá, quase que eu faço um negócio bem e acabando com tudo aqui. Bom, deu para assistir o vídeo, como eu falei, e a gente está gravando a aula, faltam 8 minutos para ter que entrar online com outra turma. No grupo, pessoal, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem, para me entregar na próxima sexta-feira. Agora chega o momento da chamada, que é o momento que a coordenadora quer que a gente faça todas as aulas, porque a participação vai valer também como avaliação. Não só o exercício, não só a resolução, mas também a participação de vocês. Então agora eu vou precisar tirar uma foto da tela, eu quero que vocês abram a câmera de vocês, rapidinho, para eu poder printar a tela com os presentes, certo? Vamos lá? Abram aí, por favor. Porque tem muita gente que só faz deixar o celular sozinho no canto e acaba não participando, né? Eu fico falando para as paredes aí ela quer que saia as pessoas que realmente estão na aula. Abram aí, por favor, a câmera do celular de vocês. Obrigado, Ana Clara. A mais. Abram aí. Não é para abrir, deixa aberta. Já viu? Tiffany, muito bem, obrigado. Vamos lá, pessoal, para poder. É só uma foto, não vai matar ninguém, não, gente. Tragédia. Uma foto. Leila vai querer se maquiar e passar meia hora no espelho só para ter uma foto. Não acredito. É uma foto, Leila, nem dá para ver, vocês estão pequenininhos. Bora. Pelo amor de Deus. Senão te dá o horário da outra turma, eu tô com vocês ainda. Vamos lá. Isso, Henrique. Muito bem. Boa. Isso aí, moça. Olha quem tá aqui embaixo. Tá com outro nome. Giovana. Bora lá. Abre aí, ligeiro, gente. Eu tenho que bater a foto. Deixa a câmera aberta. Sim. Vamos lá. Kathleen. Rápido, Henrique fechou a câmera. Por favor, adianta aí que eu tenho que tirar foto aqui. Giovana, isso. Deixa aberta. Espera aí, quando eu só fecho quando eu mandar, que é para poder sair. Tira a mão da tela, dona moça, Tiffany. Isso. Cadê Leila? Abre, Leila, só falta tu. Gisele também. Olha, não vou dar chance mais não, viu? Eu vou raiar. Botar falta em que não botar a cara na tela aí. 1, 2, 3... Bora, mostra aí. Quem mostrar, mostrou. Vamos lá, vou bater a foto. Quem não mostrar, já sabe. Lucilene, Kathleen, Rosilene, Leila. Última chance. Eu preciso printar a tela. Isso. Isso. Vamos lá. Kathleen, falta você. Leila. Beleza. Não foi não... Cadê? Kathleen apareceu? Bora, Kathleen. Eu estou vendo uma parede aí. Não estou vendo você. Só para dizer que é Otaka.
Eu espero que vocês tenham gostado, gente, da aula, né, de hoje. A gente vai continuar com esse assunto ainda por um bom tempo, porque ele tem vários desdobramentos, né? A princípio, eu vou botar uma lista de exercícios lá no grupo. Essa aula está sendo gravada, então, como eu falei com vocês podem acessar a qualquer momento e tirar dúvidas. E pela manhã, no horário da nossa aula, estou disponível também para um bate-papo, tanto para tirar dúvidas ou uma explicação extra, tá bom? Abraço, até a nossa próxima aula de sexta-feira que vem.